Meu nome é a irmã Rosângela Maria Paixão. No dia 14 de agosto vou fazer a minha profissão solene, profissão perpétua. Vou contar um pouco da minha história vocacional. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Lá eu participava de um grupo de oração. Organizou esse grupo de oração foi um seminarista chamado Marcos. Em 2000, ele me fez um chamado, do qual ele falou assim: vamos, Rosa. Aí eu perguntei para ele: para onde, Marquinho? Aí ele disse assim: ser uma freira. Aí eu respondi: eu, hein, Marquinho? Não vou nada. Daí, nesse período, da minha não resposta, eu guardei no fundo, na última gaveta do armário. Às vezes eu lembrava e às vezes não. Eu fui trabalhar, continuar o meu trabalho de técnica de enfermagem do centro cirúrgico. Nesse período eu cuidei da minha mãe até o falecimento dela. E quando ela faleceu, na graça de Deus, eu fiquei muito com sede de Deus, e procurei a comunidade católica Shalom. E lá comecei a caminhar, e sempre de vez em quando aparecia aquela pergunta do Marquinho, que na época era só seminarista, mas agora já é o padre, do padre Marquinho, e guardava no meu coração. Até que um dia, nessa caminhada do Shalom, eu fiz o vocacional lá, já era postulante de lá, e sempre que o coordenador nos encontrava em grupo, em reunião, ele dizia que aqui vai sair freira, vai sair padre, e eu respondia no fundo do meu coração: eu, hein? E daí eu fiquei 5 anos no Shalom. Em um determinado dia eu fiz um retiro pessoal, e nesse retiro pessoal eu estava muito perguntando para o Nosso Senhor o que realmente Ele queria, se era Ele realmente que estava me chamando para ser uma freira, E daí eu falei para Ele assim: se realmente é o Senhor que está me chamando e não é a coisa da minha cabeça, me manda uma freira me falar. Em um determinado dia eu estava saindo de casa para um determinado retiro que se chama Misericórdia Brasil, em Fortaleza, e ao chegar no terminal eu encontrei 2 freiras. Daí ela começou, dentro do ônibus lotado, quando a gente desceu, ela começou a me fazer algumas perguntas, do tipo: você veio só hoje? Aí eu respondi: sim, ontem, isso era num domingo. No sábado eu estava trabalhando o dia todo. Quando foi... Daí ela continuou: e aí, no maridão? Aí eu disse: não tenho marido. Aí ela disse assim: e o filho? Eu falei assim: também não tenho filho. Aí ela perguntou assim: pai e mãe você tem? Eu falei assim: não tenho pai e mãe. Aí ela falou desse jeito: então você tem um jeito de freira, sabia? Aí eu já fiquei nervosa, já fiquei chorando, já queria deixar ela sozinha. Aí ela sempre me chamando para conversar, E eu secando as lágrimas para não deixar transparecer, que estava chorando, E daí eu queria desaparecer da frente dela, até que a gente chegou, ela ainda ia comprar o ingresso, eu já tinha o ingresso na mão, e ela disse assim: peraí, que nós vamos também. E aí eu disse assim: não, eu vou, mas já vou entrar. Ela disse: não, nós ainda vamos comprar a entrada. E aí eu falei: tá bom, então eu já vou entrando. E isso eu estava me escondendo dela, me escondi. No retiro eu me escondi até o horário do lanche. Quando foi no horário do lanche, eu encontrei a outra freira que estava com ela. Aí ela disse assim: nós te procuramos. E eu cá com meus botões. E eu estava me escondendo.
Quando foi, nós fomos comprar o ingresso para o almoço, comprar o almoço. Daí, quando eu estava lá na fila, aí nós nos encontramos, né? As três, né? Elas duas e eu. Aí ela disse assim, ai, vamos sentar juntas. Só que aquele nervoso já tinha passado, aquela aflição já tinha passado, né? Já tinha conseguido me recuperar. Eu falei, então vamos. Aí ela falou assim, não, porque você... Aí eu achei encucada, fiquei encucada, porque ela disse assim que eu parecia com uma freira, como se eu estava de jeans, tênis, camisetinha, mochila nas costas. E eu achei muito engraçado ela dizer isso. Não lembrei de jeito nenhum que eu tinha feito essa proposta para Nossa Senhora. Aí, o que aconteceu? Nós continuamos o restante da tarde juntas. Daí ela perguntou se eu tinha número de telefone, nós trocamos o telefone. Daí ela conhecia a irmã do outro mosteiro, do qual eu entrei, e ela passou um e-mail para ela e disse que tinha me conhecido e que se perguntou se podia dar também o e-mail da irmã do outro mosteiro que me acolheu, se podia dar se podia dar o e-mail para mim. Daí, quando ela me deu o recado, ela me passou tudo, eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou perguntar, o que é que eu vou falar, que eu não tenho nada para falar. Aconteceu que eu consegui falar e pergunta aquelas coisas assim que a gente acha que não acontece aqui dentro do mosteiro. O que é que você faz? O que é que você trabalha? Essas coisas assim básicas, né? Daí quando eu entrei em contato com uma irmã, aí a irmã me convidou para fazer uma experiência. E nesse ano eu não tinha tirado férias ainda. E no Shalom eu tinha que fazer, para mim passar do postulantado do primeiro ano para o segundo ano, eu tinha que fazer um retiro que se chamava reciclagem. E eu queria conciliar os dois, né, na verdade, né? Eu queria fazer o retiro do Shalom e queria fazer a experiência no mosteiro. Nossa Senhora foi lá e disse, não, ou um ou outro, né? Daí eu fiz o retiro, eu fiz a experiência no mosteiro e quando eu cheguei lá era como se eu já estivesse lá, já estivesse estado lá. E foi assim que, fazendo essa experiência, entrando no mosteiro, no outro mosteiro, foi que eu conheci as irmãs do mosteiro de Dourados, aonde eu me encontro agora, graças a Deus. A cada ano que se passa, eu percebo que é esse carisma mesmo do qual Nosso Senhor me chamava, me mostrava. A minha última renovação, eu fui pedindo ao Nosso Senhor para que Ele me desse um tema do retiro para eu fazer, né, esse ano do retiro da profissão solene. E foi bonito que Nosso Senhor, Ele vai nos preparando e vai nos dando aquilo que nós precisamos. E sem a Madre saber, ela me deu o tema do qual o Nosso Senhor já tinha me dado no meu coração e já tinha, quando eu vi o tema, eu disse assim, Nosso Senhor, eu já tenho o tema. E o bonito foi que a irmã falou que a Madre ia me dar o tema do retiro de cada dia e nesse dia o Nosso Senhor vai encaixando, é como se, assim, Nosso Senhor vai falando através da Madre, é como se assim, o retiro tinha uma mão materna, né? A nossa espiritualidade é essa, né? De sermos mãe, irmãs, né? E filhas ao mesmo tempo. E nesse retiro é como se eu estivesse vendo Nossa Mãe Santa Clara falar diretamente para mim. Como para mim, como também para as minhas irmãs. Então, assim, a mão maternal de Nossa Mãe Santa Clara veio através das mãos de Nossa Madre. E nesse retiro, nós fazemos aqui mesmo, né? Enquanto eu estava saindo em retirada com o nosso Pai São Francisco, com a Nossa Mãe Santa Clara, Nosso Senhor Jesus Cristo, essa Mãezinha Santíssima, as nossas queridas irmãs que ficam aqui, ficam trabalhando e rezando por mim, eu também retirada aqui dentro também do mosteiro,
né, rezando também por elas, né? Esse dia 14, eu convido todos vocês para essa celebração dos Santos Votos, aqui na Capela do Mosteiro, às 19 horas. Sejam bem-vindos.